Enquanto as crianças vão saindo, os irmãos podem abrir as vossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 4. Eu queria ler com você a partir do verso de número 1. Filipenses 4. Queria que você compartilhasse a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4. A partir do verso de número 1. Amém? A palavra do nosso Deus diz assim, Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Vamos orar nesse instante, pedindo a Deus que fale aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Pai amado, de amor e de misericórdia, nós queremos nesta noite louvar o teu nome, porque sabemos que tu és maravilhoso. Ó Deus, coloca a tua mão santa sobre nós, nos ajuda a entendermos a tua palavra de uma maneira especial, e que mais e mais possamos aprender a respeito dela, e que possamos mais e mais cumpri-la, ó Deus, a cada dia, a fim de que possamos parecer mais e mais com o Senhor Jesus. Coloca a tua mão sobre nós, nos abençoa e nos ajuda a exalarmos o bom perfume de Cristo. É no nome dele o qual oramos agora e para sempre. Amém. Ficamos algumas semanas falando em Filipenses capítulo 3. E ensinamos para vocês ali, por meio do apóstolo Paulo, que ele se utiliza de um artifício pedagógico, de um expediente pedagógico, ou do expediente pedagógico do contraste para falar a respeito de quem são os verdadeiros e quem são os falsos mestres. Diga, meu jovem. Tudo tranquilo? Vai ser pregador? Pode pegar ele. E, na verdade, nós queremos justamente mostrar aos irmãos que Paulo, a partir do capítulo 4, ele vai mudar de assunto. No entanto, ele continua no mesmo pensamento, na mesma direção. Nesses últimos parágrafos, o apóstolo Paulo vai, obviamente, como ele começa em todas as suas cartas, incluir apelos, incluir mensagens. Estas mensagens são mensagens pessoais, e depois ele agradece, ele inclui agradecimentos. Como nós podemos perceber, o apóstolo Paulo ele está se encaminhando para o final de sua carta, para o final dessa epístola. Porém, o seu método de argumentação segue o mesmo. Primeiro, o apóstolo Paulo apresenta uma doutrina. Ele sempre faz isso. Se você acompanhar nas cartas dele, ele tem um modus operandi de escrever, uma maneira de escrever. Então, primeiro ele apresenta uma doutrina. Posteriormente, ou depois, ele faz a defesa dessa doutrina, a qual ele apresentou anteriormente. E ele encerra a sua carta, aquele assunto, a defesa daquela doutrina, com a partícula conclusiva, portanto. Ele sempre faz assim. Então, o que nós temos, na verdade, Filipenses capítulo 4, é uma continuação de Filipenses capítulo 3, dos versos anteriores. Quando ele diz, portanto, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, na verdade, é como se ele fechasse a carta dizendo, levem em consideração
tudo o que eu expus até aqui. Tudo o que eu vou dizer a partir de agora tem a ver com o que eu disse antes. Então nós não podemos separar, desligar o capítulo 3 do capítulo 4, ou do seu início. Não. O apóstolo está concluindo aquilo que ele falou anteriormente. E essa observação é muito importante. Parece um detalhe fútil, mas na realidade não é. Nós precisamos levar em consideração o que ele disse anteriormente. Isso é fundamental em relação a tudo que ele falou. Então, veja bem, para o que ele expôs até aqui, basicamente duas coisas. A primeira, para a santificação não existe atalho. Não existe atalho. A santificação exige esforço. Lembra que nós falamos bastante sobre isso? Outra coisa, a santificação, ela é uma luta diária, todos os dias. Essa luta consiste na meditação da verdade, na leitura das Escrituras, no estudo da palavra, seguida da aplicação daquilo que você leu, meditou, aprendeu, estudou e praticou. Não há nenhum benefício, ou quase nenhum benefício, em ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e não praticá-la. Não. O apóstolo Paulo, ele é extremamente claro em relação a isso. Eu preciso conhecer as Escrituras, claro, eu preciso lê-la, eu preciso estudá-la, mas, sobretudo, eu preciso aplicar a verdade que eu aprendi no meu dia a dia, a cada instante. Pois bem, após estabelecer a verdade, que verdade? A santificação não consiste de uma experiência súbita, como afirmava o grande, mas nem todo mundo é perfeito, John Wesley. John Wesley dizia que a santificação era a segunda bênção, o amor perfeito de Deus, onde, ao ser batizado pelo Espírito, ao ser visitado pelo Espírito, o Senhor removia o pecado original do coração do homem. Nós sabemos que isso não é verdade, que isso não é possível. E Paulo fala isso de uma maneira muito clara, e ele mostra para nós que a santificação não consiste de uma experiência súbita. A santificação é um processo. A santificação é algo que que exige esforço. Eu preciso correr atrás disso, eu preciso desenvolver a minha salvação. Então, após estabelecer a verdade e reafirmar o seu amor, o apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo, faz sua aplicação prática. E aqui eu vou desacelerar. Por que eu vou desacelerar? Porque eu quero que você fique bem atento ao que nós vamos falar nessa noite. Paulo faz as suas considerações iniciais, ele diz que ama aqueles irmãos, ele pede para que a gente esteja atento ao que ele vai dizer agora, porque está linkado com o que ele disse anteriormente. A santificação não consiste de uma experiência súbita, e ele reafirma o seu amor àquela amada igreja. Muito bem. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar hoje à noite? Duas coisas, basicamente. Se você olhar para o texto, você vai ver na parte B do versículo que ele diz. Vamos ler o versículo todo, é tão pequenininho, né? Portanto, meus irmãos, a quem amo, ele declara o seu amor pelos filipenses, e de quem tenho saudade. Ele está saudando aqueles irmãos. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Agora vem a exortação do apóstolo Paulo. Permaneçam, o quê? Firmes. Permaneçam assim, firmes no Senhor. Meus amados irmãos, a primeira exortação de Paulo para nós é: permaneçam firmes no Senhor. E por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Nós já vimos aqui. Nós estudamos aqui. No comecinho da exposição de Filipenses, nós mostramos para você algumas ideias, algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. E aquela amada igreja, ela estava enfrentando alguns problemas internos, alguns problemas relacionais, que estavam ameaçando a sua comunhão e a sua unidade. É tanto que a carta fala muito sobre unidade. Mas não é só isso. A igreja também enfrentava problemas externos a ela.
Alguns falsos mestres, alguns falsos irmãos, os judaizantes, entre outros, estavam atacando a igreja filipense. Então, nós estamos no mesmo fio condutor. Desde o começo da carta, Paulo vai terminar a carta dizendo assim: cuidado, fiquem ou permaneçam firmes. Não importa se a pressão ela vem de dentro ou de fora, permaneçam firmes no Senhor. Então, diante desses perigos, a recomendação paulina é que aqueles homens, aquelas mulheres de Deus permanecessem firmes no Senhor. Vamos trazer para os dias de hoje. Vamos pensar na atualidade. Quantos irmãos que você conhece que não estão mais no Senhor? Quantas pessoas você conhece que abandonaram a igreja? Se a santificação não fosse um processo, mas fosse um ato, essas pessoas estariam na igreja. Mas a santificação, meus amados irmãos, não é um ato, é um processo. É fato que muitos já abandonaram a igreja, ficaram pelo meio do caminho e o fizeram alegando o quê? Não consegui permanecer naquela igreja por causa daquele pastor, por causa daqueles diáconos, por causa daquelas panelinhas, por causa de não sei o quê, porque não fui bem recebido, porque as pessoas não falam comigo. A lista é gigantesca. Gigantesca. É muito interessante observar essas coisas, porque nós exigimos da igreja uma perfeição que nós não temos. Nós exigimos que a igreja haja de maneira perfeita conosco, mas nem sempre nós agimos de maneira perfeita com o irmão. Nós exigimos, às vezes, que as pessoas falem conosco, mas nós passamos e não falamos com as pessoas. Meus amados irmãos, nós precisamos tirar da nossa cabeça de uma vez por todas que a igreja é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar de pecadores. Sim, pecadores perdoados, pecadores redimidos, mas de pecadores. A igreja é um lugar de pecadores em recuperação, e não de anjos. Então, por que nós nos espantamos com alguma coisa? Ou com algumas coisas? Por que nós ficamos tão espantados quando alguém deixa o Senhor? Por que ficamos tão espantados quando um pastor cai? Por que ficamos tão espantados quando há alguma coisa errada na igreja? Basta você olhar para os discípulos. Olha o que Judas fez com Cristo. Olha o que Pedro fez com Cristo. Olha o que os outros todos, com exceção de João, fizeram com Cristo. Todos abandonaram o Senhor. Todos abandonaram o Senhor. Sumiram. Com medo de morrer. É claro que depois essa história muda. Mas nós não devemos ficar tão admirados, tão estupefatos assim. Porque nós somos pecadores. Não somos anjos, não somos pessoas perfeitas. Por isso a exortação: permaneçam firmes. Foi o próprio Senhor Jesus quem ordenou: vigiai e orai, para que não entreis em... Ah, pastor, misericórdia, como eu estou sendo tentado. Está orando pouco, está vigiando pouco. Nós precisamos estar de olhos abertos, de ouvidos atentos, para ouvir a voz do Senhor, para que o Espírito nos lembre aquilo que nós precisamos fazer, lembrar. Permaneçam firmes no Senhor. Vocês não são perfeitos. O apóstolo Paulo diz: aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Cuide-se para que não caia. Cuidado.
Estejam firmes, atentos no Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quando alguém abandona a igreja do Senhor, afirma para si que o seu alvo não era Cristo. E que talvez essa pessoa não seja digna de ser chamada de cidadão do céu. Porque é o próprio apóstolo Paulo quem diz que nada pode nos separar do amor de... Então, por que nós alegamos isso? Porque talvez não estivéssemos olhando para o autor e consumador da nossa fé. De uma maneira prática, extremamente prática, o que o apóstolo Paulo quer dizer com permaneçam firmes no Senhor? Primeiro, nunca desistam de imitar a Cristo, por mais difícil que seja. Nunca deixem de servir ao Senhor, por mais doloroso que possa parecer ou ser. Permaneçam firmes no Senhor, não desistam de proclamar o Evangelho, por mais difícil que seja. Esta é a razão da nossa existência, fazer discípulos. Se eu paro de pregar o Evangelho, se eu paro de testemunhar do meu Senhor, como as pessoas irão crer em Cristo? Permaneçam firmes no Senhor, isto é, não desistam de imitar, de servir e proclamar o Mestre. Permaneçam firmes no Senhor, não desistam de amar a igreja, de amar o corpo de Cristo. Já ouvi muitas pessoas falarem isso para mim. Uma vez eu estava no meu gabinete em uma das igrejas por onde eu passei, e sem avisar, uma irmã bateu a porta e disse: pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. Eu disse: pois não, pode entrar, sente-se, fique à vontade. O que é que está acontecendo? E ela disse: eu estou cansada. Ok. Cansada de quê? Da igreja. Eu estou cansada da igreja. Você já cansou da igreja? Depende. Se você tiver a igreja como uma fundação, como uma coisa, como uma organização, melhor dizendo, humana, você vai cansar da igreja. Mas se você entender que a igreja é uma coisa, é um organismo espiritual, você vai entender o processo pelo qual a igreja vive. Você já imaginou? Você chegar no hospital e não ter ninguém? Os médicos jogando baralho, os enfermeiros improvisaram ali uma sinuquinha pequenininha e jogando sinuca. Imagine aí na sua cabeça essa imagem. É óbvio que isso não existe. É claro que isso não existe. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo falar? O que eu estou querendo mostrar? É que esse é o processo natural da igreja. Pessoas mais experientes, pessoas menos experientes, joio, trigo, pessoas muito parecidas com Cristo, amáveis, pessoas nem tanto parecidas com Cristo, alguns eternos bebês espirituais, apesar de terem 20 anos de evangelho, mas não sabem abrir a Bíblia em Abacuque, não sabem lidar com as pessoas, não aprendem nada que escuta todos os domingos. Isso é igreja. Igreja é assim. Igreja é assim. Portanto, não desistam de amar a igreja de Cristo. O Senhor Jesus morreu por ela. Ela é o corpo de Cristo.
A igreja é a noiva do Senhor. O que passar disso é balela. Ah, pastor, porque eu estou cansado da igreja. Então talvez você esteja cansado de si mesmo, dos seus pecados, da sua ambição, da sua malícia, da sua falta de fé, da sua indiferença por aqueles que sofrem. Você está cansado de si mesmo? Permaneçam firmes no Senhor. Não deixem de honrar os ministros do Evangelho. Você fala mal da sua igreja na frente dos seus filhos? E do seu pastor? Você fala mal dele na frente dos seus filhos, dos seus vizinhos? Tem gente que faz isso. Aí quando o filho cresce e abandona o Senhor, aí faz assim: ai meu Deus, eu não sei por que meu filho não vai para a igreja. Como não sabe? Você vivia falando mal do pastor, vivia falando mal do diácono, vivia falando mal do louvor, vivia falando mal do acolhimento. Como é que você quer que ele continue no lugar que você vive falando mal? Eu imagino que se você fala para o seu filho: olha, não ande com o irmão fulano, com tal pessoa, com tal. Essa pessoa não é gente boa. Esse tal de Daniel, esse menino é perigoso, não ande com ele. Aí você tem um filho adolescente, esse filho vai andar com Daniel? Ele não vai nem querer ficar perto de Daniel, porque ele vai achar que Daniel é um monstro. Com a igreja do mesmo jeito. Nós nem precisamos mentir e dizer que a igreja é um lugar de perfeição, porque não é. Mas também não devemos falar mal da igreja, porque isso é a igreja. Gente perdoada em recuperação e gente que precisa se converter. E joio, e trigo, e uma série de coisas, e anjos, e demônios, querendo interferir, querendo atuar, ou melhor, atuando. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz para nós que nós precisamos permanecer firmes. Não deixem de honrar os ministros do Evangelho. Permaneçam firmes, não cedam às pressões desse mundo. O mundo vai pressionar você para mentir. O mundo vai pressionar você a não crer na ressurreição de Cristo. O mundo vai pressionar você a querer ganhar mais dinheiro e não ter tempo para trabalhar no reino. O mundo vai pressionar você. O mundo vai fazer de tudo para afastar você do reino. Mas, diz Paulo, como bons soldados de Cristo, mostrem-se inabaláveis. Inabaláveis. Como? Lutem com toda a força do seu ser contra a sua velha natureza. Lute, porque ela continua aí no seu coração. Ela continua aqui no meu coração. Todos nós temos duas naturezas, uma natureza carnal, humana, adâmica, e uma natureza espiritual, na qual o Espírito Santo de Deus habita em nós. A velha natureza fala e a nova natureza responde. A velha natureza fala e a nova natureza se cala. Quando a velha natureza fala e a nova natureza se cala, quem ganha? A velha natureza. Quando a velha natureza diz: reaja, mande ele para aquele lugar, e você faz, a velha natureza vence. Mas quando você diz: não, o meu Senhor não faria isso, você começa a enfraquecer a velha natureza. É muito interessante, porque o pecado, ele vai morrendo como se fosse por sufocamento. Você vai matando o pecado. Você vai asfixiando o pecado, aos poucos. Assim como a santificação vai abençoando a nossa vida e nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, na mesma medida que nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, vamos nos tornando menos parecidos com Adão. Mais de Cristo, menos de Adão. Mais de Cristo, menos de Adão. Mas parece que tem alguns crentes que insistem em permanecerem como Adão.
Seja um bom soldado de Cristo e lute contra a sua velha natureza. Um crente jamais deveria dizer, porque eu sou assim. Não, você não é assim. O poder de Cristo pode transformar quem você é. É só você olhar para a vida de João, o apóstolo. Como ele era conhecido no início dos evangelhos? Filho do trovão. Pensa num cabo brabo. E no final? O apóstolo do bate? O filho do trovão bate com o apóstolo do amor? Não. E por que ele passou a ser o apóstolo do amor? Porque ele foi transformado, porque ele permitiu que o Espírito Santo de Deus o transformasse, porque ele não desistiu de lutar contra a sua velha natureza. Nós precisamos matar a nossa pecaminosidade, matar a nossa natureza carnal. E como eu faço isso? Em Cristo, buscando o Senhor, lendo a palavra, jejuando, orando, conhecendo, divulgando a mensagem do reino, participando da vida da igreja, servindo ao reino. Mantenham-se firmes no Senhor. Como bom soldado de Cristo, lutem contra a velha natureza de vocês. Preservem a própria fé. Como? Vivendo como cidadão do céu. Quando você aprende uma língua nova, você aprende aquela língua, tem uma certa dificuldade no começo, você vai aprendendo, chega uma hora que você domina aquela língua, mas se você deixar de falar aquela língua, se você deixar de praticar, você começa a esquecer de novo. Nós não podemos, irmãos, viver assim. Nós não podemos esquecer de coisas essenciais. De maneira nenhuma. Precisamos viver como aqui nessa terra, aqui nesse mundo, como cidadão do céu. Mas eu só consigo viver como cidadão do céu se eu tiver a ideia de que eu não pertenço a este mundo, de que aqui eu sou um peregrino, de que aqui eu vou durar poucas décadas. A minha residência, a minha pátria, como vimos a semana passada, está na eternidade. Como um bom soldado de Cristo, defendam a doutrina pura. Defendam as Escrituras. Como? Em nada cedendo a essas doutrinas errôneas, erradas, que enganam as pessoas, que ludibriam as pessoas, que mancham o Evangelho, que maculam o nome dos pastores que são homens de Deus. Meus amados irmãos, defendam a doutrina certa, como? Em nada cedendo a doutrinas erradas e nem a hábitos condenados pela palavra. Como o próprio nome já diz, você tem um hábito. Se você tem um hábito, é porque você desenvolve este hábito. Ah, eu tenho o hábito de comer rápido. É um hábito. Você pode ser uma pessoa que come devagar. Eu tenho o hábito de falar muito rápido. É um hábito. Você pode ter o hábito de falar devagar. Ah, eu só sento assim. Estou com problema na coluna, pastor. É por causa da sua postura. Então essa dor só vai passar quando a sua postura mudar. Mas como eu posso servir a Cristo e não mudar de postura? Eu preciso mudar de postura. Você precisa mudar de postura. Ah, eu não perdoo, pastor. Como não perdoa? Se você é servo, se você é cidadão do céu, você tem que perdoar. O apóstolo Paulo está encerrando sua carta e está dizendo àqueles irmãos: olha, diante de tudo que eu já disse a vocês, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Mas ele diz uma outra coisa, e última nessa noite, importante, no versículo 3 ainda, ele diz assim, capítulo 4, versículo 2, ele diz:
Ele fala, né, no final do versículo 1, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Aí no versículo 2, iníciozinho, ele diz, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique, que vivam em, o quê? Harmonia no Senhor. Aí ele continua dizendo assim, sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que nós não fazemos a menor ideia de quem é, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente, e aí ele diz o nome, e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Permaneçam fiéis no Senhor. E depois, promovam a unidade. Crente que é crente não promove dissensão. Quem promove discórdia é filho de Belial. Você entendeu? Quem promove discórdia são os filhos de Satanás. Os filhos de Deus promovem unidade. E existem discórdias e discórdias. Vamos falar sobre elas. Perceba comigo o que é que o apóstolo Paulo faz. Primeiro, ele adverte os crentes. Adverte os crentes a respeito de alguns erros doutrinários. Alguns judaizantes estavam dizendo que eles precisavam se tornar circuncidados para receberem Cristo. E Paulo diz, não, erro doutrinário. Ok. Então, ele bate nessa tecla algumas vezes. Mas depois ele sai dessa linha e ele passa a tratar de problemas de ordem relacional. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta, você não precisa responder, porque eu já sei a resposta. Você tem problema com alguém? Você já teve algum problema relacional na sua vida? Quem não, né? Quem nunca teve algum problema relacional? Pois é, na igreja filipense existiam duas líderes, duas mulheres, extremamente benquistas pela comunidade na qual elas estavam inseridas, chamada Evódia e Sintique. E essas mulheres, elas simplesmente ajudaram o apóstolo Paulo a fundar a igreja filipense. Então elas eram extremamente conhecidas daquela comunidade, elas eram amadas pelo apóstolo Paulo. Todo mundo conhecia aquelas mulheres, sabia quem elas eram, e elas estavam tendo um desentendimento. De modo que o relacionamento enfraquecido daquelas duas irmãs não era algo que deveria ser tido como insignificante. Não. É como se eu e o pastor Igor estivéssemos brigando aqui na igreja. Ou como se o irmão Antônio e a irmã Isis estivessem brigando aqui na igreja. Todo mundo vai saber. Eles são conhecidos de todo mundo. Eles têm influência na igreja, pela vida que eles têm, pela postura que eles apresentam aqui na igreja. Então, esta quizila no tocante a este relacionamento entre Evódia e Sintique, que não era algo que devia passar de maneira insignificante. Não, precisava ser observado, justamente pelo fato de eles serem influentes. Elas serem influentes, isso poderia causar fissura na igreja, partidos na igreja. O partido da irmã Isis e o partido do irmão Antônio. E aí o partido do irmão Antônio defende o irmão Antônio com unhas e dentes. E o partido da irmã Isis defende ela com unhas e dentes. Vai dar certo isso? É óbvio que não. É óbvio que não. Paulo então vai tratar os problemas de ordem relacional dessas duas irmãs, e nós temos algumas coisas a aprender com esse conselho do apóstolo Paulo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Paulo trata isso porque, entendendo que aquelas irmãs eram pessoas influentes, ele sabia que essa contenda, essa quizila entre elas, ameaçava a harmonia e a unidade da igreja. As contendas, sobretudo, ou em se tratando de pessoas da liderança, têm um peso muito maior do que pessoas que não são da liderança.
É o que acontece com essas mulheres aqui. Por isso que nós que fazemos parte da liderança da igreja, precisamos estar atentos, ficar firmes no Senhor, porque as pessoas estão olhando para nós. Elas podem até não dizer, mas elas estão olhando. Elas estão observando. E se essas pessoas começarem a brigar, a harmonia da igreja, a comunhão da igreja pode ser solapada, pode ser quebrada. E o bem-estar da congregação vai embora. Se esvai. O apóstolo Paulo não diz qual era a contenda entre elas. Nós não sabemos a razão, a causa da contenda entre elas. Mas nós sabemos de uma coisa, com muita precisão. O fato de Paulo se manter em silêncio a respeito da causa ou sobre a causa da divergência é a prova de que não se tratava de uma questão doutrinária. Porque se fosse doutrinária, ele teria escrito. Então se tratava de quê? Se tratava, de fato, de uma diferença de opinião. Diferença de opinião que não violava nenhum princípio norteador, nenhum princípio inegociável do cristianismo. Então Paulo pede apenas que elas se entendam. Ok? Mas tem uma coisa interessante aqui. Não são apenas questões doutrinárias que dividem a igreja. Ah, não, tem pastor que está fazendo isso, está fazendo aquilo, está aceitando isso, aceitando aquilo. Tem igreja que está fazendo isso, fazendo aquilo, aceitando isso, aceitando aquilo. Não. Problemas de ordem relacional também dividem igreja. E Paulo estava preocupado com a harmonia da igreja, com a vida comum da igreja, com a comunhão da igreja. E aqui, meus amados irmãos, há uma lição importantíssima para nós. Escute o que eu vou dizer para você. É possível crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, trabalhar para o seu reino, para a sua glória, e ainda assim ter relacionamentos enfraquecidos com irmãos que estão comprometidos com a mesma causa. É possível. Ficar um pouco estremecido com A, ficar um pouco estremecido com B, ficar chateado com C. Você nunca ficou chateado com seu marido? Você nunca ficou chateado com sua mãe? Nunca. Nunca ficou chateado com seu pai? Você nunca ficou chateada ou chateado com sua esposa? Mas você deixou a sua esposa porque ficou chateado com ela? Você botou o seu filho de casa para fora porque ficou chateado com ele? Você expulsou seu pai de casa depois que ele ficou velho? Porque ele está com Alzheimer? Porque ele dá trabalho? Como você deu quando era pequeno? Meus amados irmãos, é possível sim estar na igreja, trabalhar no reino, crer na pessoa do Senhor Jesus e ainda assim ter relacionamentos enfraquecidos. Relacionamentos enfraquecidos com irmãos que estão comprometidos com a mesma causa. É possível. Agora, tem uma coisa que não é possível. Não é possível. O que não é possível? Não é possível que você permaneça irreconciliado com aquele irmão, com aquela irmã. Isso não é possível. Você pode ter uma desavença com alguém. Você pode ter uma dor de cabeça com alguém. Alguém pode causar dor de cabeça para você. O que não pode acontecer é você mudar o lado da calçada para não falar com alguém. É você passar por alguém e não fazer que viu, fazer que não viu. É baixar a cabeça. É virar o rosto para o outro lado. Isso não. Isso não. O bom é que nesses casos o apóstolo Paulo nos ensina. Ele nos ensina. Em se tratando de Evódia e Sintique,
em se tratando de desentendimento. É muito simples. Quer resolver o problema? Abra a mão da razão. Abra a mão do que você julga certo, do que você julga direito, a fim de preservar a unidade. Recue. Como dizia uma ovelha que eu tive alguns anos atrás, sofra o dano. Mas quem quer passar embaixo? Eu? Eu não fiz nada. Eu estou certo. Quem gritou foi ele. Nós sempre estamos jogando para o outro. É muito simples. Abra mão. Abra mão do que você julga direito para preservar a unidade do corpo de Cristo. Por uma razão óbvia, por uma razão simples. Porque a desarmonia, ela é contrária à natureza da igreja. Igreja é um ajuntamento, não um afastamento. Você foi chamado para ter o ministério da reconciliação, mas parece que alguns têm o ministério da divisão. Isso é terrível. Precisamos, meus amados irmãos, preservar a unidade da igreja, porque a desarmonia, a desunião é contrária à natureza da igreja. A igreja é marcada pelo trabalho em conjunto, a igreja é marcada pelo auxílio mútuo, recíproco, e a igreja é marcada pela esperança futura. Onde estiverem um ou dois, é assim? Reunido em meu nome, lá eu estarei? É assim que o texto bíblico diz? É assim? Não. Onde estiverem, a partir de dois. Igreja é um conjunto. Igreja é um conjunto. Você precisa se reconciliar com alguém? Pense aí uns minutinhos. Você está enfrentando alguma espécie de conflito no momento? Com alguém? E não conseguiu resolver ainda? Então deixa eu dar alguns conselhos para você que Paulo nos dá. Primeiro, não permita que a tensão entre você e aquela pessoa, entre você e aquele grupo, se transforme em explosão. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa. Vai lá e resolve. Chega junto. Porque se você não fizer isso, a tensão vai aumentar, a dificuldade vai aumentar. E o que é que vai acontecer? Você vai transformar a tensão em explosão. Está tendo problema com alguém? Uma tensão? Você tem uma evódia, uma síntese na sua vida? Não resolveu ainda? Segundo lugar, não se retire ou abandone o problema. Não faça isso. Não se retire ou abandone o problema. Tem algumas pessoas que resolvem aparentemente o problema, sabe como? Matando o outro. Aqui, ó. Ei, vai ter uma festa lá no condomínio de Josi. Josi convidou o florescer todinho. Foi mesmo? Foi. Ei, tem uma piscina massa lá. Bora? Aí a pessoa olha para mim e diz assim: Nida, vai? Vai. Então não vou não. Por quê? Foi que houve. Não, é porque aconteceu um probleminha ali e eu não quero mais conversa com ela não. Como assim, meu irmão? Você não quer conversa com o irmão em Cristo? Por quem Jesus morreu lá na cruz do Calvário? A quem Jesus perdoou? Que espécie de crente é você?
está com alguma tensão, não se retire ou abandone o problema. Está com alguma tensão ou problema, não recorra a jogos cruéis de poder. Tem gente que faz isso. Tem líderes que fazem isso. Tem pastores que fazem isso. Eu sei o que você fez no verão passado. Se você me ameaçar, eu vou abrir a minha boca. Portanto, fique bem quietinho aí no seu canto. Isso é pecado. Isso é abuso de autoridade. Quando nós vamos começar um aconselhamento com uma pessoa, o que nós queremos estabelecer no aconselhamento, em primeiro lugar, é uma confiança mútua. Nós queremos que aquela pessoa confie em nós. Nós queremos estabelecer essa confiança. Porque se não se estabelece uma confiança, esse aconselhamento ele não vai prosperar. A pessoa precisa confiar em você. E você precisa se mostrar como alguém confiável. Então, a primeira coisa que eu digo é: faço algumas perguntas e tal, as pessoas preenchem alguns papéis, algumas coisas, e depois a gente diz assim: eu prometo que tudo o que você disser aqui, eu jamais irei usar contra você. Pastor, eu não tenho condição de fazer isso. Então nunca seja conselheiro. Porque as pessoas, ou muitas pessoas que eu aconselhei, que eu passei anos aconselhando, foram as pessoas que mais me fizeram mal. Mas eu tinha feito uma promessa para elas: eu não vou usar o que eu sei contra você. Mas eu poderia. Mas não seria certo. Não seria justo. Não seria cristão. Então não recorra a jogos cruéis de poder. Não espere que a contenda se resolva sozinha. Ela não vai se resolver. Você pode até voltar a falar com aquela pessoa, mas a relação sempre vai ser melindrosa, frágil. Você precisa consertar. Você precisa conversar com a pessoa. Ah, eu não tenho coragem. Convide alguém para fazer isso com você. Chame alguém para fazer isso com você. Busque a ajuda de pessoas que sejam conhecidas como pacificadoras. Mas ser pacificador não é passar pano. Não, eu vou só passar um panozinho aqui, né? Porque aí a gente resolve o problema. Não, não, não. Temos que dar a César o que é de César. Quem pecou foi fulano. Quem errou foi Beltrano. Quem fez a coisa foi... Então tem que dar nome aos bois. Tem que falar, tem que mostrar, tem que dizer, tem que confrontar, tem que admoestar, tem que exortar, tem que corrigir. Para concluir, nós queremos perguntar: quer permanecer firme na sua jornada cristã? Três coisas. Mantenha os seus olhos em Cristo. Eu não sou o seu alvo. O seu alvo é Jesus. Ninguém é o seu alvo. Jesus é o seu alvo. Quer permanecer firme na sua jornada cristã? Em segundo lugar, lembre-se que esse mundo não é a sua casa. Você é peregrino aqui. Portanto, invista em coisas eternas. Quer permanecer firme na sua jornada cristã? Em terceiro lugar, mantenha-se firme. Mantenha-se firme diante das más influências e dos falsos ensinos e das perseguições. Quanto aos relacionamentos, entenda que a estabilidade espiritual de uma igreja depende de três coisas. Primeira, do amor mútuo. A estabilidade espiritual de uma igreja depende do amor entre os irmãos. Se os irmãos da Ibacisa são como os irmãos da igreja da Galácia, para a qual o apóstolo Paulo escreve e diz: ó Gálatas insensatos, vós que vos mordeis e devorais. Está lá na carta. Os irmãos estavam se matando.
E aí hoje um irmão briga com o outro, que absurdo. Não lê a Bíblia, não estuda a palavra, não sabe o que é que a Escritura nos ensina e nos adverte. Está lá escrito no texto: ó Gálatas insensatos, vós que vos mordeis e devorais. Quer manter um bom relacionamento na igreja, estabilidade espiritual no corpo de Cristo, no tocante a relacionamentos, depende de amor mútuo. Ame o seu irmão. Amar é uma ordem, não é gostar. Amar está acima de gostar. Eu amo o meu irmão, mesmo sem gostar dele. Quanto aos relacionamentos, entenda que a estabilidade espiritual depende da harmonia. Uma igreja que vive brigando, ela não cresce, ela não prospera, ela não frutifica. É desonra para Cristo. Quanto aos relacionamentos, entenda que a estabilidade espiritual depende da paz entre os irmãos. Qual deve ser a nossa conduta? Existe alguém, alguma pessoa, algum homem, alguma mulher, algum grupo que está agindo de forma a dividir a igreja. Os líderes da igreja devem correr em cima desse grupo e abafar, e dizer: aqui não, violão, aqui não. Porque a igreja não é lugar de divisão, de contenda, de briga. Igreja é lugar de vida. E nós, como líderes espirituais, não podemos permitir que pessoas maculem o nome da igreja por causa dos seus gostinhos efêmeros. Meus amados irmãos, permaneçam, diz o apóstolo Paulo, firmes no Senhor. Em segundo lugar, promovam a unidade. Percebam, essa tarefa é para toda a igreja. Não, isso aí é o pastor que tem que resolver, negativo. Olha o dedinho. Você viu uma briga entre Kátia e Ana Cláudia 15 dias atrás. Aí chega para mim e diz: pastor, eu vi uma briga ali de Ana Cláudia com Kátia, mas rapaz, o negócio foi feio, viu? Foi. Eu deixo a pessoa falar. Foi mesmo? Foi. O que foi que houve? Não, porque não, a pessoa se empolga, né? Porque gosta de contar, porque crente gosta de ter pedido de oração. Aí começa a contar. Papai, quando termina, eu pergunto assim: tu fez o quê? Não, pastor, era a Ana, a sua esposa. O que é que tem? É você que tem a obrigação de dizer: ei, o que é que está acontecendo aqui? Vocês estão perdendo a fé? Vocês não têm vergonha, não? Duas mulheres adultas brigando por causa de bobagem. Aí, eu vou chamar o pastor, Você é que está lá. Foi você que viu. Foi você que testemunhou. É você que tem que pegar uma piubinha de cigarro e fazer assim, ó. E apagar o fogo, antes que ele comece. Depois que ele começa, aí a gente vai ter o partido de Kátia e o partido de Ana Cláudia. Aí é quando o pastor entra, porque aí o fogo, meu amigo, já está misericórdia, maior do que o fogo do inferno, para você poder apagar. Aí tome dor de cabeça, porque os crentes covardes não fizeram nada. Porque tem um espírito mundano, adâmico, o qual diz: essa briga é briga de cachorro grande. Você é cachorro, você é ovelha. Você não é cachorro. Meus irmãos, eu sou pastor há 29 anos. Eu já vi muita coisa que você nem imagina dentro de igreja. Porque parece que as pessoas não aprendem. Parece que elas têm uma ideia católico-romana medieval de que elas têm um pastor, um sacerdote, para resolver os pepinos da igreja. E aí elas transmitem a responsabilidade dela para aqueles a quem elas pagam. Eu não sou padre, eu não sou sacerdote, eu sou pastor de ovelha. E o pastor de ovelha ensina. O pastor de ovelha mostra o caminho. A ovelha aprende.
Ovelha ouve a voz do seu pastor e atende. Mas cachorro não atende a voz do pastor, não. O cachorro morde as pernas do pastor. Então, quando você vir uma questão dessa, não use essa frase, não. É ridículo isso. Você é um servo. Você foi separado para ministrar aos irmãos a reconciliação. Então, converse com os irmãos. Promova a reconciliação. Resolva o problema. Isso é fundamental na vida da igreja. É fundamental para a harmonia do corpo de Cristo. Não interessa se a igreja tem 50 pessoas ou se ela tem 5.000. As diferenças, elas existem, elas vão acontecer. O que nós precisamos fazer? Permanecer firme no Senhor. O que nós precisamos fazer? Promover a unidade. Acabou. É simples assim. É simples assim. Use os seus cabelos brancos e diga para a pessoa: meu jovem, minha jovem, meu filho, minha filha, rapaz, moça, pare com isso. Olha o que você está fazendo. Você está promovendo discórdia na igreja. No corpo de Cristo, você está sendo um canal do inimigo entrar naquela fissura e promover discórdia. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos pessoas que primam pelos ensinamentos da palavra. Pessoas que vivem de acordo com as Sagradas Escrituras. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que só encontraremos essa perfeição na eternidade, com Cristo, no estado eterno, mas nós não somos órfãos. Não. Nós temos a Escritura, a qual nos ensina, nos ajuda a viver nesse mundo. Nós temos o manual do fabricante na mão, a palavra de Deus. E quando nós lemos a Bíblia e levamos ela a sério e a praticamos, muitos problemas são resolvidos de uma maneira muito fácil. – 90% da minha vida cristã foi na Igreja Batista. E existem várias formas de você conduzir, por exemplo, uma assembleia da Igreja Batista. Todas as vezes que eu vou conduzir uma assembleia da Igreja Batista, eu faço da maneira mais leve possível. Porque existem alguns assuntos que são espinhosos. Então você precisa levar de uma forma tranquila. Tem gente que vai para a assembleia, vai se tremendo já. Misericórdia. Ai meu Deus, misericórdia. Ai, hoje tem assembleia, misericórdia. Para que isso? Vai para uma arena? Não. As assembleias devem ser conduzidas da forma mais tranquila possível. Porque nós estamos tratando de irmãos em Cristo, de crentes. Então eu sempre vou fazer de uma forma descontraída. Não de uma forma leviana, mas de uma forma descontraída. Porque nós somos felizes. E nós estamos tratando de coisas concernentes ao reino de Deus. Precisamos ser assertivos algumas vezes, precisamos ser firmes outras, sim. Mas sempre com o Espírito de Cristo e não com outro espírito. Tratar as coisas da maneira correta, mas com o espírito de leveza, de brandura. Mesmo aqueles assuntos mais complicados, mais espinhosos. Onde as pessoas terminem e digam assim: já acabou? Já. Vamos ficar de pé. Queria que nós orássemos agora, que nós colocássemos as nossas vidas diante do Senhor. Eu queria convidar o Ministério de Louvor e eu queria fazer um desafio a você. Você não conseguiu perdoar alguém? Você está com alguma dificuldade no tocante a relacionamento?
Coloque isso diante de Deus. Coloque isso diante do Senhor. Procure perdoar. Não é fácil. Eu sei disso. Mas é necessário. Porque quando nós não perdoamos, nós plantamos uma raiz de amargura no nosso coração. E essa raiz de amargura, ela se torna em ressentimento. E o ressentimento é um remédio, é um veneno que nós damos, que nós bebemos, achando que vai matar o outro. E não vai. Ele só vai machucar, macular e matar você. Por isso que nós devemos ser como Cristo. Amai os vossos inimigos. Perdoem aqueles que vos perseguem. É fácil? Não. Mas é o preço do discipulado. Como eu sempre costumo fazer, eles vão cantar um cântico aqui. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser vir até aqui à frente, nós podemos orar por você, a fim de que o Senhor o ajude a perdoar, a lembrar sem nenhuma dor daquela situação, daquela pessoa, daquele episódio, que o Senhor possa ir curando a sua vida, o seu coração, a sua alma, que o Espírito Santo de Deus vai enchendo a sua vida, até que você consiga olhar para essa pessoa e não sentir mais raiva dela, não sentir mais nenhuma dor. Mas a decisão é sua.